Bom dia. Eu queria ir para Mateus 24. Esse é um assunto que surgiu na reunião de segunda, que nem o William falou. E aí, eu acho que o Senhor está falando para a gente algumas coisas já tem algum tempo. Inclusive, isso que está vindo na reunião hoje passa por uma das parábolas que está aqui nesses textos, de Mateus 24 e 25. Então, o que a gente vê em Mateus 24 e 25... é que os dois capítulos são uma única fala de Jesus. Então, quando a gente vê lá no comecinho de Mateus 24, Jesus saindo do templo, depois de ter dado umas belas lapadas nos fariseus e nos mestres da lei dentro do templo, e aí vem os discípulos e conversam com ele, perguntam, está vendo toda essa construção e tal? E aí Jesus começa a contar sobre o fim dos tempos, né, sobre todas as etapas, as cronologias e as coisas que vão acontecer antes da volta dele. Isso começa lá no comecinho de Mateus 24, vai até o 24:31. Depois, ali no 24:32, ele começa a falar sobre a necessidade de prestarmos atenção nas coisas, certo? Ele conta a parábola da figueira. Ele diz, quando os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Ou seja, quando vocês estiverem vendo esses sinais todos acontecendo, fica atento, está chegando o tempo, né? Lá em casa, na frente de casa, tem um cacto, que é aquele cacto da música do Luiz Gonzaga, né? Como é que é o nome do cacto que eu esqueci? O mandacaru. A música diz, mandacaru, quando fulora na seca, é sinal que a chuva chega no sertão, certo? Um pouco antes de chover, de começar essas chuvas, o mandacaru lá na frente de casa deu flor. E a Tati ficou empolgada, viu umas flores grandes e tal. Depois choveu. É a mesma parábola que Jesus está contando. Presta atenção, quando acontece isso, vai chegar tal coisa. E aí, ele diz em 24:37 a 39, que esse tempo vai ser como nos tempos de Noé. E aí diz assim, pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem, porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então veja, o que é? Isso ele está dizendo, as pessoas vão estar fazendo coisas normais. Vão comprar, vão vender, vão casar, vão ter filhos. É normal, não tem nada diferente. E simplesmente estão desapercebidos das coisas do Senhor. Então, para essas pessoas, a vinda do Senhor vai ser repentina. Vai ser como um ladrão que chega de noite e que você não está esperando. Diferente daqueles que estão olhando para os sinais. Aqueles que estão olhando para os sinais sabem que vai acontecer a qualquer hora. Então, lá no 42, ele fala assim, portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o Senhor. Mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então, veja, para o discípulo, a vinda do Senhor não é repentina como um ladrão, porque o discípulo está olhando o mandacaru dando flor, certo? Está sabendo que vai acontecer alguma coisa. Logo na sequência disso, que ele diz, presta atenção, vai chegar, vigia, não vacila,
Aí Jesus conta 3 parábolas. Então, essas 3 parábolas são a orientação de Jesus sobre como vigiar, em que vigiar. Esse é o tema, esse é o assunto. A gente muitas vezes vê ou ouve ou faz leitura dessas parábolas de forma muito isolada. Pega uma parábola, lê sozinha, pega outra, lê sozinha e tenta tirar algum aprendizado daí. Mas elas estão nesse contexto de vigia. Presta atenção. É sobre a volta do Senhor que as parábolas estão falando. Então, o que Jesus indica é o que Ele quer e o que Ele não quer ver em nós quando Ele voltar. E é nesse contexto que a gente lê isso. Então, as parábolas são a parábola do servo bom e do servo mau, das 10 virgens, e a parábola dos talentos. Tá? A maioria de nós, pelo menos alguma vez na vida, já leu. Então, um pequeno panorama disso aqui é o seguinte. Para quem que Jesus está contando essas parábolas? Para os discípulos. E isso não é normal. Geralmente, Jesus conta as parábolas para o povão. E aqui, só os discípulos estão ouvindo. Então, as parábolas são para discípulos. São para mim. São para nós. Tá? E todas as parábolas estão contando a história de alguém que vai voltar ou de alguém que vai chegar, como no caso do noivo. E todas as parábolas apresentam personagens que foram aprovados e outros personagens que foram reprovados. E todos os personagens são iguais entre si. Na primeira parábola é um servo bom e um servo mau, os 2 servos. Na segunda parábola, das 10 virgens, são 10 virgens, todas elas são. Na terceira parábola, são os servos que recebem os talentos. Todos eles são servos, são iguais entre si. Não é Jesus falando, é o ímpio e o crente. Ele está falando, é todo mundo discípulo. Todos são iguais. Então, são figuras de discípulos, essas parábolas, está certo? Na parábola do servo mau, diz assim, 24:45. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos, para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo, a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade, vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo, meu Senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros, e a comer e a beber com ébrios, virá o Senhor daquele servo em dia em que não espera, e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Veja, os servos receberam uma tarefa. Que tarefa foi? Cuide dos outros servos, certo? Dê comida para eles, atenda às demandas que eles têm, faz o que você tem que fazer. O primeiro servo do 46 diz assim, feliz aquele a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Agora, se a parábola é para mim, é para você, significa o quê? Que eu preciso cuidar de você. E você precisa cuidar de mim. Então, você talvez possa até cutucar o seu coleguinha do lado aí e dizer, ei, cuida bem de mim. Cuida bem de mim. Certo? Cuida bem de mim. Porque o Senhor mandou. O Senhor nos mandou. Portanto, quando o Senhor Jesus voltar, a primeira coisa que Ele quer, nos vendo vigilantes, é que nós estejamos cuidando de quem? Da igreja. Certo? Como é que eu sirvo a igreja? Como é que esse servo tinha que trabalhar, tinha que servir? Como é que eu sirvo a igreja? Entregando a profecia que eu recebi, indo na casa do irmão que está com dificuldade de material, indo lá em quem está doente, em casa, no hospital, onde quer que seja, impondo as mãos para orar por cura, confessando meu pecado todinho, escutando o pecado que tem para eu escutar, levando a exortação que precisa ser levada. Ou seja, todos os dons que o Senhor deu são dons para servir de alguma forma. Eu preciso cumprir com os meus dons, certo? Para edificar a igreja.
Então, a ordem que o Senhor dá, a direção que Ele dá de vigilância, se resume a uma expressão muito simples: ame a igreja. Ame a igreja, sirva a igreja. Tá? E veja, do 48 para o 49, tem o servo mau. O servo mau começou mal? Não, ele começou bem. Ele diz assim, ó: se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo, meu senhor demora-se. Opa, peraí. Enquanto o senhor não estava demorando, ele estava fazendo. Agora que o senhor demorou, ele começou a mudar a atitude. Então, a atitude dele já não é mais a mesma. Ele diz, cara, não vai dar nada, certo? E aí ele muda a postura dele. Ele deixa de cuidar dos seus iguais. Então, como é que eu posso deixar de cuidar dos meus iguais? Por exemplo, eu vou no grupo caseiro, eu entro mudo e saio calado, certo? Eu tenho palavra, o Senhor falou comigo durante a semana, eu busquei o Senhor, mas eu não abro a boca. Como é que me ajuda? Como é que mais eu posso não servir os meus irmãos? Quando eu tenho uma profecia, eu não entrego. Quando eu vejo meu irmão doente, eu não oro por ele. Quando eu vejo meu irmão passando fome, não. Quando eu não cumprimento ele, não chega assim, né, Beto? Quando eu não manifesto os dons que o Senhor me deu para servir a igreja. Se eu não estiver fazendo isso, quando o Senhor voltar, eu me enquadro em qual situação? No servo bom ou no servo mau? E aí, olha só, o que acontece com o servo mau? Ali haverá choro e ranger de dentes. Mas ele era discípulo. Mas ele não estava servindo os seus conservos. Segunda parábola, a parábola das 10 virgens, Mateus 25, versículo 1. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E, tardando o noivo, todas foram tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam suas lâmpadas. E as nécias disseram aos prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a vós e a nós e a vós outras. Ide antes aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou um noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois que não sabeis o dia nem a hora. Muito bem, de novo, todas elas estão esperando o noivo, todas são iguais. Todas elas dormiram, porque ele demorou. Né? Há quanto tempo você não está esperando a volta do Senhor? Em algum momento a gente corre o risco de adormecer também. Aí, o centro, talvez, dessa parábola é a questão do azeite, né? Tem muitas, ou algumas, interpretações a respeito do que seria o azeite. O azeite é o que eles usavam para alimentar a chama da lamparina. Então, a chama servia para iluminar de noite, né? Então, se não tem azeite, é porque faltou combustível suficiente ou combustível de sobra para alimentar esse fogo da fé, entre aspas, né? Eu acredito que o azeite ele representa a comunhão com Deus, aquele tempo no quarto de escuta, sozinho, de oração, de meditação. Por quê? Porque quando as nécias pedem para entrar, ele diz: eu não vos conheço. Significa que elas não tinham tempo com o noivo, não tinham intimidade com o noivo. Elas não tinham tempo de oração, de meditação, de ficar sós com o Pai.
não tinham, pelo menos, o suficiente para aguentar até o final. Tá? Então, quando o Senhor Jesus voltar, Ele espera nos encontrar tendo tempo com Ele, tempo de intimidade, tempo de conhecer e de ser conhecido pelo Senhor, para que Ele me diga naquele dia, eu te conheço. É nesse tempo que a gente vai conseguir desenvolver força suficiente para manter a chama acesa, mesmo quando tudo acabar. Quando você estiver correndo pelo meio do mato, tendo que fugir, não tem nenhum irmão para dar do seu lado, é essa a chama que tem que estar acesa para aguentar. Você vai ter só o Senhor. Vai ter dias que a gente vai ter só o Senhor. Se eu não estiver acostumado a identificar a voz do Espírito Santo para coisas cotidianas, naquele dia eu vou ter problema. É como ter uma lamparina acesa no escuro. Precisa ter azeite, senão não dá. Então, se o Senhor espera nos encontrar tendo tempo regular a sós com Ele, a gente resume isso em uma expressão: amar a Deus. Em primeiro lugar, então, Ele diz que nós devemos ser encontrados amando a igreja, e nessa segunda parábola, amando a Deus, tendo tempo com Ele. Aí, 25, versículo 6 diz assim: mas à meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo, ou seja, aí as nécias pediram azeite, e as prudentes foram bem malvadas e disseram não. É isso? Se em Boa Vista, século 21, se você sair de casa meia-noite para tentar comprar um negócio, você já vai ter muita dificuldade, porque os últimos mercados fecham à meia-noite. Pensa em Jerusalém do primeiro século. Como é que você faz para meia-noite acordar alguém, bater na porta de alguém, fazer o cara levantar, abrir a porta, rolar um negócio e dizer, me vende azeite aí. Até descobrir onde tem. Elas não fizeram isso em 5 minutos. Não tinha delivery também. O trâmite demorou. E o que acontece? Se as prudentes tivessem dividido o que elas tinham, elas também iam ficar sem. Então a gente tem um período, um momento, em que vai ter só o que eu tiver construído com o Senhor. Eu não posso contar com o que os meus irmãos têm. Quem não desenvolveu intimidade com o Senhor antes da sua volta, não vai ter tempo de fazer isso quando Ele aparecer no céu. Quem só participa de reuniões e conta só com isso para ter experiências com Deus, pode estar sem azeite de reserva. Na terceira parábola, capítulo 25, vigiai porque não sabeis o dia nem a hora, versículo 13, pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera 5 talentos, saiu imediatamente a negociar com eles, e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo, Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que recebi. Ganhei. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse, Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tem outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim, o que recebera 1 talento, disse, Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor,
servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Até aqui a parábola. E o restante do capítulo 25 é Jesus falando sobre separação de bodes e cabritos e castigo para aqueles que não estavam com ele. Então, um talento era um peso de aproximadamente 35 quilos. O texto não diz se era um talento de prata ou um talento de ouro. A última pesquisa que eu fiz é que um talento de prata, 35 quilos, dá mais ou menos 24 mil dólares. O dólar está quanto? 5,6. Tá? Então 24 mil vezes 5,6 dá mais de 125 mil reais. Bem mais. Esse é o mínimo que o menor deles recebeu. Se fosse de ouro, é na casa dos milhões. Primeira coisa é que cada servo recebeu conforme a sua capacidade. Portanto, cada um era capaz, de fato, de lidar com a quantidade que recebeu. Assim, quem recebeu menos, não tem por que invejar quem recebeu mais. Porque quem recebeu menos, recebeu muito e é capaz de lidar com aquele tanto que recebeu. Quem recebeu ainda mais, recebeu porque é capaz de lidar com mais ainda. Foi de acordo com a capacidade de cada um. Não tem por que eu invejar o que o Senhor está dando para o meu irmão. Não tem por que eu querer passar rasteira no presbitério para eu me tornar um presbítero. O Beto acabou de falar que quer se aposentar. Aí, ó. Vamos lá, vamos fazer democracia aqui, vou começar a votar nos próximos. Não tem porquê. O Senhor deu talentos específicos, deu com a quantidade específica para cada um, de acordo com a capacidade de cada um. Eu posso ficar feliz com o que o Senhor me deu. Não é pouco. Não é pouco. Aí Mateus 25:15 diz assim, ó, que o servo saiu sem dar ordem nenhuma. Não diz ali que ele saiu e disse, peguem esse dinheiro que vocês receberam e façam multiplicar. Ele só foi embora. Só saiu. E qual foi a reação dos servos que receberam? Os dois que receberam mais saíram imediatamente. Quando alguém sai imediatamente, isso é sinal do quê? De que ele está, que droga, 35 quilos vezes 5, né? É uma quantidade grande de peso para ganhar. Ele não saiu assim, ele saiu eufórico, ele saiu com alegria, ele saiu com senso de responsabilidade. Tá? Então, esses que saíram com 5 e 2 talentos, viram os talentos como privilégios, não viram os talentos como peso. Certo? Já o servo mau escondeu, porque era um fardo para ele. Ele tinha que carregar 35 quilos de prata, de ouro, do que fosse, e não podia perder, porque era do servo, do dono dele, do chefe. Então era um fardo, era muito pesado. A pergunta é, como é que eu vejo o que o Senhor me deu? Eu não estou falando só de dons, de talentos, eu estou falando da vida que o Senhor me deu. O Senhor me deu vida que eu não tinha. Como é que eu vejo essa vida? É um peso para mim? É tipo, eu tenho que renunciar a todas as coisas, que coisa terrível. Ou cara, eu tenho que renunciar àquela porcaria que eu era. Que maravilha. Como é que eu vejo isso? Eu quero só que acabe logo esse tempo de vida para eu estar lá no céu? Ou eu quero aproveitar para fazer essa vida do Senhor se multiplicar na vida de outros? Como é que eu vejo isso? A gente observa que quando o Senhor voltou, os servos produziram valores diferentes. O que tinha 5 produziu mais 5, o que tinha 2 produziu mais 2. Mas ambos receberam a mesma recompensa.
Tá? Provavelmente, os servos que receberam 5 e 2 talentos cometeram erros. Eles investiram. Quem é empresário aqui, né, Weberson? Né, Nani? Quem mais? Quem é que acertou todas as vezes que investiu o dinheiro no seu negócio? Não acerta. Você vai perder dinheiro quando você estiver investindo. Você vai errar. Porque faz parte do aprendizado. Então, muito provavelmente, esses servos que saíram com uma quantidade grande de prata ou de ouro, perderam algum valor em algum momento. Erraram, fizeram um investimento equivocado, né? Fizeram investimento no negócio, parecia bom, descobriu que era uma pirâmide, não sabia, né? E aí, perdeu uma grana feia. Mas, no final, eles voltam com uma quantidade igual àquela que receberam. O servo, por acaso, o dono dos servos, por acaso, chegou para eles e disse: escuta, eu quero ver o livro caixa desse tempo que eu fiquei fora. O registro, eu não sei como é que chama, da contabilidade, o registro contábil. O registro contábil do tempo todo que vocês ficaram com os talentos. Quero ver se vocês fizeram tudo certinho. Foi essa a postura dele? Ele nos disse: não, muito bem. Vem aproveitar agora. Vem aproveitar. Então, Deus olha mais para as motivações do nosso coração do que para os sucessos da nossa vida. Aí lá no versículo 24, o servo que recebeu um único talento, como é que ele via o seu senhor? Cadê? Severo. Sabendo que és homem severo, que você ceifa onde você não semeou, ou seja, você tira o que não é teu, você ajunta onde você não espalhou. Olha a forma como ele vê o seu Senhor. Os outros dois não olhavam para o Senhor da mesma forma. Eles receberam um privilégio, ficaram felizes e saíram para multiplicar esse privilégio na vida dos outros. Esse aqui não. Ele diz, cara, vamos trazer no nosso contexto. Deus é duro, Deus é brabo. Deus está aí para fulminar a galera, vai jogar no inferno todo mundo, ele é duro, deixa eu garantir o meu. A postura dele era bem diferente da dos outros. Eu consigo fazer, como na outra parábola de Jesus, do homem que achou um tesouro no campo, que foi radiante de alegria, se livrou de tudo que tinha para comprar aquele tesouro? Ou será que eu acho que Deus é um cara severo que está aí para punir? Eu estou aí preocupado, querendo relacionamento com Ele, de intimidade com Ele, tendo prazer nisso? Ou será que eu quero só cumprir com o que precisa ser cumprido? Acertar o protocolo para entrar no céu? Eu acredito que o servo mau julgava que estava fazendo a coisa certa. Afinal de contas, ele recebeu um talento, ele devolveu um talento inteirinho, ele não perdeu nada. Então, ele provavelmente se considerava um homem com uma conduta moral ilibada. Alguém que age da forma correta, alguém que julga está fazendo certo, né? E ele achava que provavelmente seria aprovado por não ter perdido o talento. Talvez ele até dissesse assim, ó, lutei o bom combate, guardei a fé. Certo? Perseverei até o fim. Hã? Guardei o talento. Tá? Ele foi correto, ele não perdeu. Por que ele foi castigado? Tá, não... Mas ele foi chamado de servo mau e negligente por essa postura. O próprio Senhor julgou esse servo pelo padrão que o próprio servo estabeleceu. Os outros não disseram, ele é mau, ele é severo, ele tira de onde não semeou. Esse disse. E esse próprio padrão foi o padrão que o servo aplicou que o Senhor aplicou no servo, né? Então, qual foi o erro do servo? Ele quis só fazer o mínimo. Eu sou professor, muitos outros irmãos aqui também.
Sabe qual é a primeira pergunta que o aluno faz na primeira aula de cada semestre? Vale nota? O que precisa para passar? Quantas faltas eu posso ter? Isso cai na prova? É ou não é? Todo mundo que passou pela escola não fez essas perguntas algum dia, fez, né? É. Qual é o mínimo do mínimo do mínimo para eu passar? Qual é a média? Entendeu? Vale 1 ponto? Entendeu? Esse é o servo mau no reino de Deus. Ele só quer fazer o mínimo. Ele diz, o que eu preciso fazer para ir para o céu? Eu tenho que estar na reunião, eu tenho que me batizar, eu tenho que não sei o quê. Qual é o padrão? Qual é o protocolo? O servo mau é o aluno que só quer tirar nota 7. Se der para passar na repescagem do exame final com nota 6, ele vai tentar. Discípulo que só quer fazer o mínimo para ser salvo, provavelmente será reprovado por Deus. Você já ouviu aquela frase assim, ó? Não, eu quero morar no céu, nem que seja na casinha do cachorro. É esse o padrão. Eu não quero morar na casinha do cachorro, eu quero morar numa mansão, cara. Casinha do cachorro é para quem quer fazer o mínimo. Não dá não, nem que seja uma tendinha lá, uma barraquinha. Não, cara. Eu quero ir para lá, morar numa mansão, vou passar a eternidade, cara. Casinha do cachorro é apertada. Tem que almejar mais. O servo mau se arriscou a esperar até a volta do Senhor dele, para ver o que acontecia. Isso é doideira, como diz o William, é loucura. Você vai esperar até o último dia, o Senhor aparecer no céu, separar cabritos de ovelhas, para ver se a tua nota está boa o suficiente. É isso mesmo? É isso mesmo. Ele podia ter mudado de atitude antes, porque os conservos, os outros, estavam fazendo diferente. Duvido que ele não tivesse visto o trabalho dos outros, como os outros estavam agindo. Então, a grande questão aqui, ele foi medíocre, e ele foi lançado onde há choro e ranger de dentes. Portanto, o lugar da mediocridade é o inferno. Uma outra pergunta. Com o que Deus mais se importa? É com as coisas? É com o quê? É com as pessoas. Deus está preocupado com vidas. Ele quer saber de vidas, ele quer saber de pessoas. Então, os talentos são a vida de Deus, que foi recebida e deve ser compartilhada, ela deve ser multiplicada. Ela tem que ser compartilhada com quem ainda está perdido. Portanto, quando Jesus voltar, ele quer nos ver proclamando aos perdidos. Em outras palavras, amando os perdidos. Então, 3 parábolas, 3 amores. Amar a igreja, amar a Deus, amar os perdidos. Amar a igreja, amar a Deus, amar os perdidos. Se quiserem, eu posso compartilhar meu esboço no grupo da igreja depois. Os 2 primeiros servos multiplicaram a vida que receberam. O último guardou a fé para si. Um ponto em comum nos exemplos reprovados das 3 parábolas é o comodismo. Todos eles, em algum momento, resolveram dizer, não, assim está bom. Ou o primeiro achou que o servo não vinha, que o Senhor não vinha. Aí ele se acomodou. Vou começar a comer, vou começar a beber, vou começar a bater nos outros, vou começar a exagerar. As noivas, elas achavam que não precisava de tanto óleo assim, levaram só o mínimo, tá tranquilo. Ele vai chegar antes da meia-noite, né? E esse servo aqui não quis multiplicar a vida de Deus. Agora, quando a gente vê Paulo falando sobre o trabalho dele, lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 28 e 29, eu vou ler aqui que é rapidinho.
o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Está multiplicando a vida. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. A gente está falando de um homem que Deus usou para caramba. Mas esse processo de não ao comodismo, de não à mediocridade e de trabalhar no reino, não para Deus, mas com Deus, naquilo que Ele está fazendo, nos é demandado pelo Senhor. Veja que logo na sequência do capítulo 25, depois das parábolas, Jesus começa a falar: eu vou separar, uns para um lado, outros para o outro. Então ele fala da volta, ele diz: presta atenção, eu estou voltando, vigia nessas coisas aqui, ó. Eu vou separar depois. Pode ser que nós não vivamos até a volta de Jesus, mas se nós morrermos antes, as mesmas coisas são esperadas de nós por Cristo. Porque morrer é como se Jesus tivesse voltado um pouquinho mais cedo para nós. Amém? É isso.